Tenha certeza, você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, vai ser edificado pela poderosa palavra do Senhor, porque Deus quer fazer a diferença na minha vida, na tua vida. Então vamos abrir a tua Bíblia, abrir a minha Bíblia, lá, isso, pega a sua Bíblia. Vamos lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Jeremias capítulo 33, versículo 3. E o tema de hoje é um testemunho de libertação. Testemunho de libertação. Só que antes de eu começar o testemunho, eu quero estar lendo esse versículo aqui. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: Clama a mim, responderei-te-ei, e anunciarei-te coisas grandes e firmes que não sabes. Só esse versículo. Meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, que esse tema abençoado, testemunho e libertação, testemunho de libertação. Eu senti no coração de estar dando esses testemunhos para edificar a vida de pessoas que talvez tenham passado pelo mesmo problema, pelas mesmas dificuldades que eu passei. Para quem não sabe, o meu nome é Aparecido Trindade, sou nascido de pais não católicos, de família simples, que veio do interior para São Paulo. Enfim, quando eu cheguei aqui em São Paulo, meu pai foi maravilhoso que ele nos trouxe para cá, nos ensinou a ter caráter, a ter honra, etc. Para a gente não pencher nas coisas dos outros, aquela criação antiga. E para não demorar muito, eu então me envolvi com tantas coisas que não deveria ter me envolvido, mas eu quero falar da libertação, especificamente como Deus fez essa libertação das trevas e me trouxe para a luz. E até hoje eu luto e é uma peleja, uma batalha para não voltar para as trevas. Porque a Bíblia deixa bem claro, quem está de pé, cuidado para não cair. E aquele que está caído, não se preocupe, se buscar o Senhor levanta. Como eu estava caído, o Senhor me levantou. Então veja bem, então eu sou mestre, professor de arte marcial, frequentava academia e com as amizades de algumas famílias, algumas pessoas, eu fui para uma determinada área de feitiçaria, macumbaria, aquelas coisas todas que às vezes as pessoas fazem, e eu achava que eu estava certo, que lá as pessoas falavam que tinha luz e tinha as trevas. Se quisesse guerrear, era com os espíritos, o espírito das trevas, para guerrear, para destruir, aquela coisa toda. E cada nome que só Deus na causa. E assim foi a minha vida, fui indo, fui trabalhando, e chegou o ponto que eu me envolvi totalmente com as seitas, heresia, e nessa área de feitiçaria. Ao ponto que depois as pessoas queriam colocar a mão em mim, não conseguia. Porque toda vez que era para colocar, para fazer obrigação, fiz curso, me preparei para ser pai de santo, baborixá, com livro, tudo preparado, mas eles não conseguiam colocar a mão em mim para fazer a obrigação e terminar de concluir o curso. E eu lá com eles, ajudando, sendo uma das pessoas administrador, uma das pessoas de confiança. E aconteceu o seguinte, mas eu no meu íntimo, eu fazia aquilo, me sentia feliz, mas no fundo, eu sentia um vazio, e esse vazio que eu sentia, nunca eu conseguia preencher. Ao ponto de eu me sentir mal, até pensar em me matar, até pensar em matar pessoas, e eu vivia uma vida atribulada, brigava, era um cara violento. E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Eu não conhecia Deus, eu falava de Deus, mas não conhecia Deus. E eu falei, acho que tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a prestar atenção. Por que eu subia, descia, e eles não conseguiram colocar a mão para fazer a obrigação. Eu falei, tem alguma aí? Eu comecei a analisar que tinha alguma coisa errada. Sabe quando você percebe que começa a ter alguma coisa errada? E eu já tinha roncó de santo num quartinho que eu fiz, onde eu morava. Lá também tinha obrigação, e eu fazia maleme para o santo, fazia as obrigações, ia para o mar, ia para as encruzilhadas, e etc, etc. E aprendi tudo que era necessário para aprender, para amarrar, pemba, etc, outras coisas mais. Mas Deus não queria isso para mim.
E aí eu conheci uma pessoa que ela começou a me orientar e falando para mim falar Deus, 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 que entre o D e no final o S estava eu, Deus, tirando o D e o S fica eu. E como eu falasse várias vezes essa Deus, Deus, Deus ia começar a agir na minha vida e me tirar eu de certas circunstâncias. Daquele meio que eu não estava gostando, que eu me sentia mal, porque eu sentia que alguma coisa não estava bem. E isso estava me incomodando. Aí um dia eu cheguei para fazer Maleme para o Santo lá no Roncó, lá no centro, lá onde eu participava, congregava lá também, né? Porque você tem um compromisso. E lá não é que nem na igreja evangélica, na igreja católica, que você faz a hora que quer, o dia que você quer, faz o que você quer e assim vai. Não. Lá tinha obrigação, e se não fizesse, você tomava bronca e às vezes os espíritos ali, quando vinha, descia, eles falavam, se você não fizer certo, muitos serão até ameaçados de morte. Mas enfim, eu não quero entrar nesse contexto. Então a gente ficava temeroso, preocupado e fazia tudo ali no pé da lei. Se pedia, fazia. Enquanto você vai na igreja, se fala uma palavrinha a mais, o povo já fica tudo chateado. Mas enfim, não é todo lugar que é assim. E aí eu tive que aprender tudo isso aí depois que eu me converti. Só que aí, um dia lá, eu cheguei e falei, quando eu fiz Maleme para o Santo, antes de eu fazer a obrigação, eu falei, Deus, se o Senhor existe, fala comigo e me mostra se eu estou certo ou estou errado, para mim continuar nessa caminhada, nessa jornada. Aí foi algo tremendo, irmãos. Foi algo tremendo. Você, meu amigo, minha amiga, e você que está nos ouvindo, talvez você já esteja participando disso também, e eu me sentia angustiado, agoniado. E quando eu deitei naquele chão para fazer Maleme para o Santo, ali eu comecei a me transformar, só que aí eu já não estava mais deitado, estava em pé, e vendo ali aquela criatura horrenda se transformar, corpo, perna, saiu a roupa, entrou, começou pelo, e eu fiquei com a orelha grande, pé grande, aquela coisa feia, cabeça grande, olho grande, todo cheio de pelo, aí aquele cabeção, olhão bem grande. E aí quando aquele animal acabou de transformar, olhou para mim que estava em pé, olhei dentro do olho dele e vi aquela chama, aquele fogo. E lá no fundo do olho dele, uma tristeza, uma angústia lá dentro dele. E aí eu sempre fui um homem de coragem, mas naquela hora deu um medo, deu vontade de correr, de sair dali. Aí quando eu voltei em mim, já não estava mais deitado, estava em pé. E aí eu olhava, falei, nossa, aí falei com o presidente, com o Baborixá, falei, a partir de hoje eu não vou ficar mais aqui. Pedi saída, fui embora, peguei todas as minhas obrigações que eu tinha no quartinho na minha casa, no que eu tinha feito, joguei fora, fiz a entrega, e aí comecei a minha caminhada em descobrir por que eu me senti tão mal. E aí Deus me visitou e falou comigo, aí começaram a me evangelizar. Esse é o meu testemunho. Quando eu clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me anunciou, me tirou das garras do inimigo. Então você, meu amigo que está nos ouvindo esse tema, que ao mesmo tempo de testemunho e libertação, foi comigo que aconteceu isso. E aí depois, no outro dia, eu dou um outro testemunho explicando tudo o que aconteceu na minha caminhada de lá até chegar onde eu estou. Então eu gostaria que você, meu amigo, minha amiga, talvez esteja nessa situação. Clama! Aqui no Jeremias fala, clama a mim, responderei-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes, quer dizer, que eu não sei, que nem nós não sabemos. E o Senhor me libertou. Então, glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, meu Deus, pela libertação, restauração e esse testemunho. Pai, que todos que estão ouvindo sejam tocados, impactados pelo teu poder. Liberta esse povo da garra do inimigo, como tu me libertaste, Senhor. E livra-nos do mal, nos firma no teu caminho, para nós não perecer, não cair em tentação. Meu Deus, nos dirige, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus.